Boa noite para todos. Nós estamos na lição 7 do curso de Teologia Bíblica aqui em Guarapuava. E nós temos alguns alunos hoje de Cantagalo, 2 ou 3 casas e temos alguns aqui de Guarapuava e várias pessoas me informaram hoje por WhatsApp que eles não podem acompanhar hoje à noite, mas estão esperando o e-mail amanhã com a gravação. Eu espero que essas aulas estão sendo muito úteis para vocês. Que Deus abençoe vocês todos os dias. Nós precisamos da graça dele, a paz dele. Ele é o único que pode nos ajudar. Eu não sei se vocês têm acompanhado o que eu coloco no Facebook, mas eu coloco coisas no Facebook para ensinar vocês todos os dias. Todos 3, 4, 5 lições por dia. Vídeos, leituras, estudos. E são coisas não corriqueiras, brincadeiras. Eu não coloco nada de brincadeira. Eu coloco coisas só da palavra de Deus, coisas que são úteis, que vão edificar você, aperfeiçoar você, ajudar vocês a conhecer mais a Deus. Então, se vocês querem não me seguir, alguém diz, eu estou seguindo você no Facebook, por favor, não me segue. Nós vamos seguir só Jesus, mas se vocês querem aprender alguma coisa junto comigo, fica à vontade sintonizar o Facebook com meu nome, como está escrito na sala, aqui na tela. Você vai me ver numa camiseta vermelha para me identificar. Eu espero que seja útil para vocês. Tem tanto ensinamento e eu todo dia estou tentando ensinar coisas que muitas pessoas não têm ouvido e eu estou lendo a palavra e compartilhando diariamente. Nós vamos iniciar nossa aula hoje, que é uma sequência de pensamento do estudo da semana passada. Eu imagino que a nossa lição 6 sobre salvação, o Evangelho, talvez fosse uma novidade para a maioria. E você precisava de tempo para pensar no que aprendeu, que é tudo bem, toma o tempo que precisa. Hoje nós vamos continuar no mesmo assunto, mas vamos olhar dentro do livro de Atos. Então, se você abrir suas Bíblias para Atos capítulo 2, este é onde nós vamos começar. E hoje nós vamos olhar nas conversões no livro dos Atos dos Apóstolos. Quando você olha no Novo Testamento, o Novo Testamento tem 3 partes principais sobre este assunto de salvação. Talvez você queira anotar essas 3 etapas do Novo Testamento, porque vai ajudar você a esclarecer contexto cada vez que vai ler sobre este assunto de salvação, perdão, batismo e assim por diante. A primeira etapa do Novo Testamento é a vida de Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. E esta leitura é antes da morte dele na cruz. Até no final de Mateus e Marcos e João e Lucas, você vai ver Jesus morrendo e ressuscitando, que é o Evangelho. Mas toda a informação antes da morte dele, Jesus vivia debaixo da velha aliança. Ele obedeceu à lei de Moisés com exatidão e perfeição. E é por isso ele podia ser nosso Salvador. Mas, falando sobre salvação, no Evangelho, de acordo com Mateus, Marcos, Lucas e João, você encontra os mandamentos do Evangelho. Tipo Mateus capítulo 28. Ide, faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho dito. Então é um mandamento, faça discípulos e batizá-los. No final de Marcos, depois da ressurreição, Marcos 16, versículos 15 e 16, ele diz, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E assim por diante em Lucas e João. Agora, a segunda etapa do Novo Testamento, para ver contexto, é o livro de Atos. O livro de Atos é um livro de história. Ele vai cobrir uma época de 30 anos da história.
Mateus, Marcos, Lucas e João, cobriu 3 anos principais na vida de Jesus. Falou do nascimento, alguns dias quando ele tinha 12 anos, mas principalmente quando ele tinha uns 30, 33 anos. 3 anos de história. Mas Atos vai cobrir do começo da igreja até um pouquinho antes da morte do apóstolo Paulo, 30 anos. E durante esses 30 anos, você vai ver o evangelho pregado em cidade após cidade após cidade. E você vai ver pessoas se batizando em cidade após cidade após cidade. E essas pessoas batizadas começaram a congregar juntos como família, como a igreja, e ser a igreja nas diversas cidades. Agora, terceira etapa do Novo Testamento são as cartas. Você tem Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 2 Tessalonicenses, até Apocalipse. Tem as cartas. E essas cartas mostram a igreja, algumas vezes com problemas, precisando de correção. E Paulo vai lembrá-los do que eles fizeram no batismo, para que eles vivem corretamente agora. Então, as 3 etapas do Novo Testamento. Bem, deixe-me resumir mais uma vez. O Evangelho, de acordo com Mateus, Marcos, Lucas e João. Os mandamentos do Evangelho. Seja batizado para ser um discípulo de Cristo, para ser salvo. Agora, segunda etapa, o livro de Atos, que nós vamos ver hoje à noite. E o livro de Atos mostra exemplos de pessoas que obedeceram ao Evangelho e se tornaram cristãos. Vários exemplos, e nós vamos ler todos hoje à noite. E a terceira etapa do Novo Testamento é as inferências que batismo é importante. Você vai ver em Romanos 6, Paulo diz, lembre-se quando vocês foram batizados. Vocês vão ler em 1 Coríntios 6, lembre-se quando foram batizados. Vocês vão lembrar em Gálatas 3, lembre-se quando foram batizados. E eles foram batizados durante a carta do livro de Atos. Tipo, Atos 18, a igreja de Corinto começou a ter problemas. Então Paulo escreveu a carta aos Coríntios, lembre-se quando foi batizado. Atos 17, a região da Galácia sendo convertido, a igreja de Galácias começaram a ter problemas, então ele escreveu Gálatas, lembre-se quando foi batizado. Você decidiu morrer para o pecado, viver para Cristo. Então ele chamou eles para arrependimento. Pode ler Efésios 5, Efésios 2, como lemos semana passada. Lembre-se em Atos 19, quando foi batizado. Ou tipo, tem tantos exemplos. Os samaritanos, em Atos 8, os gentios em Atos 10, nós vamos ver todos hoje à noite. Mas as cartas, muitas das cartas não vão ensinar você tanto como se tornar cristão, mas como pessoas já se tornaram cristãos no livro de Atos. Então, o Novo Testamento bem resumido. Hoje nós vamos ver exemplos de obediência ao Evangelho. E bem resumido o que nós vamos ver hoje à noite é Marcos 16, versículo 15 e 16, repetido N vezes. Jesus disse, prega o Evangelho. Marcos 16, prega o Evangelho. As boas notícias, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. E ele diz que nós devemos crer neste Evangelho, que Cristo foi morto, sepultado e ressuscitado. E a pessoa que vai ser batizado, morto para o pecado, sepultado num túmulo de água e ressuscitado para uma nova vida, é salvo, perdoado. Então nós vamos ver isso repetido várias vezes no livro de Atos. Deixe-me compartilhar a minha tela com vocês. E vamos ver o esboço da nossa lição que eu vou enviar hoje à noite para vocês, que já estão na lista de e-mail para receber. Vocês estão vendo em cima, diz lição 7, conversões no livro de Atos. E o que nós vamos fazer hoje à noite é ler o texto e fazer as perguntas, responder as perguntas embaixo de cada
a leitura. E eu gosto de pedir para você ler em voz alta o texto. Eu gosto de ouvir você responder as perguntas do texto. Mas por causa da nossa situação hoje com Zoom e de vez em quando uma distorção de áudio, eu vou simplesmente ler os textos e eu vou fazer as perguntas e eu vou apontar vocês dentro do texto para você ver a resposta bíblica cada vez. Então, nós vamos começar em Atos capítulo 2, versículos 36 a 47. E nós vamos falar sobre este assunto. Sabe, eu tenho esta lição hoje à noite e depois do intervalo, o meu plano é fazer mais uma lição hoje. E eu tenho uma terceira lição hoje que provavelmente, se não tiver tempo, eu vou mandar para o seu e-mail para você ler e refletir durante a semana. Depois disso, nós temos uma lição sobre a igreja e 3 lições sobre o Espírito Santo. Vamos falar sobre a presença interior do Espírito de um cristão, que ele faz todo dia. Vamos lidar com o assunto do batismo com o Espírito Santo, que está dentro do livro de Atos e precisa ser entendido. E vamos ver a última lição desta série do curso de Teologia Bíblica sobre os dons milagrosos do Espírito Santo, tipo curas e falar em línguas e o que o livro de Atos fala a respeito destes assuntos. Alguns de vocês me escreveram semana passada e falaram, eu preciso de batismo. Eu preciso nascer de novo, mas eu quero pensar um pouquinho sobre isso. Tranquilo. Tome o tempo que você acha necessário. Muitas vezes, quando eu ensino a lição da semana passada, eu já estou descendo para o Rio Jordão. Alguém diz, eu tenho que tomar essa decisão hoje. Outras pessoas falaram, eu entendi, mas eu quero pensar. Ótimo, nós vamos continuar estudando cada semana. Durante a semana podemos conversar qualquer hora, por telefone, por WhatsApp, aqui no Zoom se quiser, e retirando dúvidas e qualquer coisa. Mas algumas pessoas esperam mais uma semana, algumas pessoas esperam o curso inteiro, algumas pessoas nem tomam a decisão de ser batizado. Eles preferem continuar seguindo a vida como eles entenderam anterior do curso, porque eles não concordaram com o que foi ensinado. Tranquilo, cada um tem que decidir por si mesmo. Meu único propósito é ensinar a semente da palavra de Deus, a mensagem do reino de Deus, e cada um vai ter que decidir por si o que vai fazer com esta informação. Eu tenho algumas pessoas que tomaram uma decisão 6 anos depois. Tranquilo, cada um na sua hora. Eu sempre deixo claro que ninguém sabe o dia de amanhã. Jesus pode voltar amanhã. E como fica a sua eternidade? Pode ficar atropelada por um ônibus. Como fica a sua eternidade? Então tem uma certa urgência neste assunto, mas eu nunca quero pressionar ninguém. Simplesmente deixar a porta aberta de acordo com sua decisão. Agora, Atos 2, vamos fazer a leitura. E nosso primeiro exemplo de conversão a Cristo no livro de Atos é Atos capítulo 2. E eu gostaria de fazer algo que eu não fiz a semana passada. Ao invés de começar no versículo 36, eu quero voltar no texto um pouquinho e começar no versículo 22 e mostrar o apóstolo Pedro pregando o evangelho no dia de Pentecostes. Porque o dia de Pentecostes, começando em versículo 1, o dia de Pentecostes, a palavra Pente, 50 dias depois da Páscoa, era um feriado dos judeus. É quando um judeu viajava para Jerusalém, trouxe as primícias da colheita para oferecer a Deus, para alimentar os levitas que fizeram a parte do trabalho do templo em Jerusalém. Então eles estão lá em pleno feriado, como hoje, Tiradentes, um feriado brasileiro, Pentecostes era um feriado judaico. Então Deus decidiu neste dia iniciar o reino de Deus, como nós estudamos em lição 5. Ele derramou poder em versículos 1 até 5. Em versículos 6 até 13, o povo estão testemunhando estes caipiras de Galileia, falando em idiomas humanos milagrosamente que eles nunca estudavam, e estão falando
perfeitamente, sem sotaque e gramaticamente perfeito. Eu gostaria de ter este dom de línguas, mas eu não tenho. Eu tinha que estudar para aprender português. Mas, por causa das perguntas do que estão acontecendo, Pedro fica de pé em versículo 14. Ele explica várias profecias do reino do Velho Testamento que foram cumpridos neste dia de Pentecostes, em Atos 2. Mas em versículo 22, veja ele falar do Evangelho. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Pedro deu início à pregação dele lembrando da comunidade que por 3 anos Jesus andou entre eles. Jesus fez milagres. Jesus andou na água, multiplicou pães, curou pessoas e multidões sabiam quem ele era. Mas pouco antes da cruz, os lideranças da autoridade da cidade prendeu Jesus e assustou o povo, e o povo... Muitos rebelaram contra Cristo por medo e gritaram crucifique-o. E eles crucificaram Cristo. Mas Pedro queria que a multidão soubesse de algumas coisas. Ele falou no versículo 23. Este homem, falando de Jesus, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Deus planejou na eternidade que Jesus fosse morto na cruz. Antes de criar o mundo, Deus sabia que nós íamos pecar e Deus sabia que Ele teria que chegar no mundo e morrer numa cruz para nos salvar. Então, em Gênesis 3, versículo 15, você tem a primeira profecia de Jesus. Em Gênesis 12, você tem a segunda profecia de Jesus. Em Gênesis 15 tem outra. Em Gênesis 28 tem outra. E 1 Samuel 7, ou 2 Samuel 7 tem outro. E assim foi predito que ele está chegando. E foi predito em Isaías 53, ele vai morrer. Então, Pedro diz, vocês mataram eles, mas Deus já planejou isso para a salvação de todos. Então, ele culpou a multidão inteira. E diz, vocês... apontando para ele com 3 dedos, como eu estou fazendo, apontando para você e 3 para mim, diz, vocês mataram Jesus. Se você fez um pecado neste mundo, uma vez, você colocou o prego lá, igual a mim. Nós prendemos Cristo na cruz e ele foi morto. Mas a boa notícia, 3 dias depois, Deus o ressuscitou. Ele está vivo. Então, Pedro está pregando esta esperança, essas boas notícias da morte de Cristo pelos seus pecados, seu sepultamento e a ressurreição para a vida, demonstrando que a mensagem de Jesus é verdadeira e é boas notícias e pode ajudar a gente. Ele falou no versículo 31. Prevendo isso, Deus falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Então ele continua falando do Evangelho. Versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Está vendo ele repetindo o Evangelho. Ele foi morto, mas ele é Senhor hoje, porque ele ressuscitou. E tudo isso foi predito em Isaías 53. Leia Isaías 53, 750 anos antes, diz que Cristo foi morto, sepultado e ressuscitado. E nós vamos ver Isaías 53, o Evangelho em profecia, dentro do livro de Atos daqui a pouco. Agora, vamos iniciar realmente a lição, em versículo 37 agora. Fazer esta lição que está na tela. Quando ouviram isso,
Sabe, tipo vocês a semana passada, quando ouviram isso, quando ouviram o Evangelho, ficaram aflitos em seu coração. Talvez você esteja usando uma tradução mais antiga que diz: compungiram-se o coração. Significa, eles estão chorando, literalmente. Meu pecado colocou ele na cruz. Meu crime colocou Jesus na cadeira elétrica, uma morte de criminoso. E se não mexe com seu coração, precisa refletir sobre o que aconteceu naquela cruz essa semana. Uau! Cristo, ele não merecia isso, ele foi inocente. Ele simplesmente se voluntariou a tomar nosso lugar. Mas quando o povo que estava ouvindo a mensagem de Pedro caiu a ficha do que aconteceu na cruz por eles, ficaram aflitos e as lágrimas desceram. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? E esta é a pergunta para todos nós. Que faremos? Esta é a pergunta. E como a pergunta será respondida? Hoje em dia, fala: coloque água na cabeça de uma criança. Outra pessoa diz: faz uma oração e aceita Cristo no seu coração. Tem N respostas. Mas o que o apóstolo Pedro, que andou com Jesus Cristo, que foi batizado com o Espírito Santo, que está inspirado pelo Espírito Santo, o que Deus quer falar por meio da boca de Pedro? A pergunta: que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvam-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esta é a nossa leitura. Sabe, nesta leitura é a primeira vez que o Evangelho foi pregado e nós já vimos a resposta do povo. Na tela eu tenho várias perguntas sobre este texto e nós vamos deixar a Bíblia responder cada pergunta. Primeira pergunta: qual foi o pecado dos judeus? E se nós lermos em versículo 36, Pedro diz: portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor em Cristo. Qual foi o pecado dos judeus? Eles crucificaram Jesus, além de todos os outros pecados, de seja o que for, mente, ciúmes, egoísmo, cobiça, mentira, roubo, eu não sei, tem N pecados que nós vimos na lição 3. E você sabe o seu pecado, e eu sei do meu. E Pedro, agora, depois de culpá-los, próxima pergunta, ponto B, qual foi a pergunta dos judeus quando se
conscientizaram do seu próprio pecado. Oh, caiu a ficha. Oh, eu sou culpado de pecado. Qual foi a pergunta deles? Quando eles ficaram aflitos, quando ficaram compungidos de coração, qual foi a pergunta deles? Que faremos, irmãos? Versículo 37. Que faremos? Qual foi a resposta do apóstolo Pedro? Versículo 38. Ele falou duas coisas. Arrependam-se e seja batizado. Arrependimento é uma mudança de direção. Não significa que jamais vai pecar de novo, mas significa eu não quero pecar mais. Eu estava andando errado, eu vou andar corretamente agora. E se eu falhar, eu vou levantar e continuar sempre indo na direção de Deus. Então, arrependimento. Depois o que? Batismo. Você não está fazendo nada. Batismo aqui é uma palavra, um verbo, na voz passivo. Batismo é algo que alguém faz para você. Você simplesmente aparece e um amigo vai sepultar você na água e Deus vai ressuscitar você. Você não faz nada. Simplesmente um ato de submissão a Deus. Quando você está falando para Deus, tchau, para o mestre Satanás, sepulta aquela pessoa, saindo da água, Jesus é meu Senhor agora. E nós vamos seguindo Cristo. Agora, pergunta D. Quais são os dois propósitos do batismo? Por que ser batizado? De acordo com o apóstolo Pedro, ele diz para o perdão dos pecados e para receber o Espírito Santo na sua vida. De acordo com Pedro, não há perdão antes do batismo. Durante uma oração, aceitando Cristo, não existe perdão antes do batismo. Perdão acontece no momento do batismo. E quando você é perdoado no momento do batismo, seu corpo se torna o templo do Espírito Santo. Agora ele pode habitar aqui. Deus sempre queria habitar aqui, mas o pecado impediu ele. Vocês sabiam que Deus andava de mãos dadas com Adão e Eva no jardim do Éden? De mãos dadas. Mas quando eles pecaram, foi quebrado o relacionamento. Deus botou eles fora do jardim do Éden. Mas Deus ainda ama seus filhos. Deus quer ficar com eles. Então Deus conversou com eles, direcionou eles. Chega uma hora que Deus, na época de Moisés, diz, vamos construir uma barraca no meio do acampamento, com um santíssimo lugar, para que eu possa ficar perto do povo, mas o povo tem que ficar longe. Mas eu quero ficar perto. Nos dias de Salomão, um templo físico foi construído com um santíssimo lugar para que Deus, a presença, pudesse ficar perto do povo, mas separado por causa do pecado. Nos dias de Jesus, Jesus veio numa barraca, um templo ambulante, e andou entre nós tocando o povo. Mas ainda tinha uma barreira entre Deus e o povo, e é por isso que Jesus veio morrer na cruz e morrer em nosso lugar. Ele nunca pecou, então ele tinha vida, e nós pecamos e tínhamos o salário do pecado, espiritualmente mortos, e Jesus trocou de lugar conosco, de graça. E ele está oferecendo este presente para todos nós hoje à noite. Ele está oferecendo este presente para essas pessoas no dia de Pentecostes. O povo diz, que faremos? Pedro diz, arrependam-se, seja batizado. Por quê? Para o perdão dos seus pecados e para que o Espírito de Deus habite dentro de você. Meu amigo, você tem o Espírito de Deus dentro do seu corpo. Ele ajuda você. Ou eu sei que muitos participavam num momento religioso, numa igreja, tinham lágrimas e tinha violão e tinha voz suave do pastor e um momento emocional e talvez uma manipulação emocional e você sentiu muito bem. Mas eu te pergunto, foi o Espírito Santo ou só emoções? Eu quero ensinar vocês a pura verdade para que vocês de verdade
tenha o Espírito Santo dentro de vocês. E na lição 11, daqui a uns 2 semanas, nós vamos falar sobre o Espírito Santo e o que ele faz para um cristão todos os dias. Vamos continuar nas perguntas de Atos 2. Pergunta é: o que os judeus fizeram depois de ouvirem Pedro? Eles fizeram uma pergunta, Pedro deu a resposta, e agora? O que eles fizeram? Vocês estão pensando nisso faz uma semana. Veja a audiência de Pedro e o que eles fizeram com a resposta. Versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O que os judeus fizeram depois de ouvirem Pedro? Eles foram batizados na hora. Não toda a multidão. Só os 3.000. 3.000 batismos no primeiro dia. Não foi um dia marcado no final do mês. Foi uma decisão na hora da mensagem que receberam. Por que eles se batizaram com tanta urgência? Para ser perdoados dos seus pecados, ter o Espírito Santo neste templo, não templo no centro de Jerusalém, neste templo, e para ter vida eterna, já! E eu posso morrer hoje, não me importa, porque eu tenho vida eterna garantida. É por isso que eles se batizaram com tanta urgência. Mas nem todo mundo na multidão se batizou imediatamente. E você vai ver nos próximos 2 capítulos de Atos que mais 4.000 se batizaram nos próximos dias. Mas algumas pessoas vão aguardar e adiar a decisão, porque é uma decisão própria de você mesmo, não de seus pais e não de seu parceiro, não espera mais alguém. É uma decisão sua e de mais alguém. Agora, quanto tempo, ponto F, quanto tempo levou para os judeus fazerem uma decisão? Na hora. No dia. Você não tem que fazer um curso por 6 semanas para nascer de novo. Sabe, eu gostaria de ter ensinado tudo isso em nossa primeira conversa algumas semanas atrás. Mas eu imaginei que vocês não estavam prontos para a mensagem assim na primeira. Então, eu fiz o que Jesus fez. Ele fez amizades, ele começou um diálogo, ele preparou o terreno, jogou fora algumas pedras, puxou o mato, colocou adubo, amor. E agora, quando o terreno está pronto, vamos semear a semente. Então, é isto que eu tenho feito. Deixe-me fazer mais uma observação sobre versículo 41 antes de responder as últimas 3 perguntas da lição. Veja em versículo 41 mais uma vez. Os que aceitaram a mensagem. O que as pessoas aceitaram? A mensagem. E eu quero bater neste tecla um pouquinho, porque lembra-se da segunda aula que fizemos junto, em João capítulo 1, nós falamos sobre sair das trevas e entrar na luz, e nós vimos 3 verbos importantes. A pessoa tem que receber, crer e nascer de Deus. Vocês lembram dos 3 verbos? E nós investigamos no livro de João que devemos receber alguma coisa. E a palavra repetida no livro de João mostra claramente em João 17, versículo 8, e João 12, 48, que devemos receber a mensagem, receber a palavra de Deus, exatamente o que aprendemos, e as pessoas aqui estão recebendo a mensagem também. Também aprendemos que devemos crer, e nós investigamos a palavra crer no livro de João, e significa que devemos obedecer a mensagem. Vimos em João 8, 31, que alguém que vai crer em Cristo para ser um discípulo verdadeiro deve permanecer na palavra. Vimos em João capítulo 12, 42 e 43. Algumas pessoas creram aqui na cabeça, mas não estavam obedecendo. E Jesus diz, vocês não são meus discípulos. E também em João nós vimos a ideia que temos que nascer de Deus. Ou como alguém nasce de Deus? Ou nós vimos em João capítulo 3, versículos 3 a 5, que alguém tem que nascer de novo
para ver o reino. Versículo 5, tem que nascer de novo da água e do Espírito para entrar no reino. Água e Espírito, exatamente o que está acontecendo aqui em Atos 2. E o que nós estudamos a semana passada. Ninguém nasceu de novo no livro de João, porque o novo nascimento não existia até Atos 2, como nós estamos vendo hoje à noite. Agora, nós vimos em João capítulo 1 e Atos 2 que devemos receber a palavra. Nós já vimos esta mesma coisa em lição 2 sobre a autoridade da Bíblia. Olhe brevemente em Tiago capítulo 1, versículo 21. Aquele livro logo depois de Hebreus. Tiago 1, versículo 21. Todo mundo já chegou lá? Tiago capítulo 1, versículo 21. Diz, portanto, livrem-se de toda impureza moral e de maldade e prevalecem e aceitem ou recebem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Se vocês não conhecem a mensagem, para receber a mensagem, não há salvação. Muitas pessoas hoje escutam pregações muito emocional e um pregador convida pessoas para frente para aceitar Cristo numa oração e a Bíblia nunca falou isso. Alguma coisa para observar. Agora, volte para Romanos capítulo 6. Eu vou bater nesse tecla um pouquinho mais. Romanos capítulo 6. Versículo 17 e 18. Sobre o que devemos receber. O que devemos aceitar. Receber e aceitar sinônimos em português. Romanos 6, versículo 17. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Como eles mudaram de escravos do pecado para servos da justiça? Eles obedeceram a mensagem, o ensino. E o ensino que os romanos obedeceram está no começo do capítulo. Capítulo 6, 1 a 7. Quando eles morreram para o pecado, foram batizados nas águas e foram ressuscitados para a nova vida. Agora, volto para o livro de Atos. E no livro de Atos eu quero destacar isso também. Olhem em Atos capítulo 8. Que nós vamos ler daqui a pouco, mas eu vou já adiantar alguma coisa. Atos 8. Filipe chegou na cidade de Samaria, está pregando o evangelho. E veja o versículo 14. Depois que ele pregou, versículo 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram lá Pedro e João. O que eles aceitaram? A palavra de Deus. A próxima vez que você está numa igreja e o pastor, o pregador, sei lá quem, começa a falar, aceita Jesus em seu coração como Salvador pessoal e vamos fazer uma oração, você decide, mas eu já saí, porque eu vou ficar com as palavras de Jesus e não as palavras dos homens, porque esta frase, aceitar Jesus em seu coração como Salvador pessoal, não conta na Bíblia em nenhum lugar. João Calvino inventou isso 500 anos atrás. E é tradicional falar agora, mas não é bíblico. Agora, de volta para nossas perguntas aqui na tela. Letra G. Como era a vida dos novos cristãos depois do batismo? Como era a vida deles? Em versículo 41, eles se batizaram no dia que receberam. E agora? Versículo 42. Como era a vida de alguém que vai se batizar? Alguns de vocês estão pensando em ser batizado. Já conversaram comigo. Cada um decide na hora de você. Mas se você se batizar, aqui estão as instruções para amanhã. Versículo 42. Eles, está falando dos 3.000 batizados, eles se dedicavam, se perseveravam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão, e as orações. Simples. Simples.
Eles decidiram, depois de nascer de novo, um bebê na fé, eles precisam de uma mamadeira. A palavra de Deus. 1 Pedro 2 diz que a palavra de Deus é leite para crescer espiritualmente. Então nós vamos ficar dentro da palavra de Deus. Não tem revelações modernas, Deus não está falando com ninguém. Está tudo aqui na Bíblia. Nós vamos abrir a mamadeira e nós vamos aprender. É o que Jesus falou em Mateus 28. Ide, faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Então, se de repente você quer que eu seja seu amigo que faz seu batismo, conte comigo. Eu vou ler a Bíblia para você constantemente para ajudar você a crescer espiritualmente. Se você vai se batizar, você tem que dedicar-se e perseverar no ensino dos apóstolos e aprender como amadurecer em Cristo. Por isso que tinha as cartas, Romanos, Coríntios, Gálatas, cartas escritas para a igreja, para ajudar a igreja a amadurecer. Que mais? A segunda coisa. Diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Comunhão significa confraternização, significa congregar, significa ficar juntos. Se eu nasci de novo, e você nasceu de novo, ou nós somos família. E o que família faz? Família fica juntos. E família comparece na mesa da refeição para comer a palavra de Deus juntos. Então, de acordo com o Novo Testamento, a igreja se reunia em grupos pequenos e menores quase todo dia, na sua casa, na minha casa, são nós dois, um grupo maior. A igreja sempre estava reunida. Como nós vimos nos próximos versículos, eles tomavam refeições com o outro, eles oravam juntos, liam a palavra junto. Mas uma coisa clara do livro de Atos e das cartas é que a igreja toda se reuniu juntos no domingo, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Jesus, para fazer o terceiro ponto de Atos 2:42. Eles se dedicavam ao partir do pão. O partir do pão, você vai ver essa expressão no Novo Testamento para descrever a ceia do Senhor. Quando eles tomaram pão sem fermento, eles comeram o pão e eles lembravam todo domingo. Eles lembravam do corpo que sofreu em nosso lugar com muita gratidão, que ele sofreu meu castigo. E eles tomam do cálice, o suco de uva, e eles vão tomar isso para lembrar do sangue de Cristo que foi derramado e agradecer a Deus. E nós vamos estudar mais sobre a ceia do Senhor na lição 10 sobre a igreja, porque 1 Coríntios capítulo 11 mostra a igreja de Corinto fazendo a ceia do Senhor erradamente e o apóstolo Paulo mostrando como fazer a ceia do Senhor apropriadamente na igreja. Então a gente vai estudar 1 Coríntios 11 daqui a algumas semanas. Mas depois ele fala, ponto número 4, versículo 42. E as orações. Quando você é perdoado dos seus pecados no batismo, e o Espírito Santo habita lá dentro agora, abriu a porta de acesso para você falar com Deus em oração e Ele vai responder. Talvez você tenha orado faz anos e nada aconteça. Há um bloqueio, uma barreira do pecado que está impedindo as orações. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz que nossos pecados fazem uma barreira entre Deus e Deus não está ouvindo. Mas se nós vamos obedecer o Evangelho, agora Deus ouve nossas orações. Eu oro todo dia e Ele responde todo dia. É chocante o que Deus faz para mim e para outras pessoas, porque Jesus é meu intermediário. Eu tenho acesso e você pode ter acesso também. Mas essa é a simplicidade de cristianismo. Normalmente a igreja aqui em Guarapuava, nós reunimos lá naquele prédio da escola da Bíblia. Aquele prédio é só argamassa e tijolo. É um prédio, um edifício. Não é a casa do Senhor, não é a casa de Deus. A casa de Deus está bem aqui. E nós vamos estudar sobre isso em lição 10, que a igreja não é um prédio, é um povo que obedece a Deus. Então este povo que já nasceu de novo, nós reunimos
Na escola da Bíblia, 9h30 até 11h30 nos domingos, temos aulinha para as crianças, nós temos uma mensagem, nós oramos, nós tomamos a ceia do Senhor todo domingo, como Atos 20, versículo 7 nos ensina, e 1 Coríntios 11 nos ensina. Todo domingo, sem falta, tomamos a ceia e celebramos a ressurreição. Nós ofertamos de acordo com nossa prosperidade, não tem um valor específico, é anônimo, é discreto, de acordo com o coração de cada um. E nós vamos estudar mais sobre oferta no outro dia, mas não tem cobrança, não tem dízimo, não tem... a igreja do Novo Testamento é bem diferente do que você está vendo na praça. Mas nós cantamos sem instrumentos, só cantando como o Novo Testamento ensina. Nós oramos, nós tomamos a ceia, ofertamos, temos uma mensagem na Bíblia, nós incentivamos um ao outro e nós vamos para casa. É uma reunião super simples, não tem show de rock and roll e banda e não tem pastor gritando e fazendo... Não! É simplesmente cristãos reunidos para ouvir a palavra, incentivar um ao outro, exortar um ao outro, amar um ao outro, motivar um ao outro, ficar fiel. E nesses dias do isolamento do vírus corona, nós ainda estamos reunindo. Nós temos diversos grupos pequenos reunidos nas suas casas, espalhados por toda Guarapuava, e Cantagalo, e Toledo, e Maringá, e Londrina, e Curitiba, e São Mateus dos Céus, e vários outros lugares. Mas aqui em Guarapuava, desde que estamos obedecendo às autoridades e não estamos reunidos em grupo grande na escola da Bíblia, sabe o que a gente faz? A gente reúne bem aqui na tela do Zoom. Nós fizemos isso domingo passado. Nós tínhamos quase 50 pessoas reunidas aqui. E nós cantamos e tomamos a ceia junto. Cada um preparou sua própria ceia. Todos da igreja sabem fazer o pão em casa. Compramos suco de uva integral. E nós cantamos a Deus e oramos. E tomamos a ceia, ofertamos. E tivemos uma mensagem. E era simples. Cristianismo do Novo Testamento é simples. Sabe como é tão simples? Tem um grupo de chineses em João Pessoa, no nordeste do Brasil, que são obrigados a ter que trabalhar no domingo. Eles não falam português, trabalham numa lanchonete, o patrão é feroz e eles só têm este trabalho. Então, para eles se reunir, eles se reúnem 1h de madrugada, todo domingo, para cantar e orar e tomar ceia e adorar a Deus. E o restante da semana, eles estão amando o próximo, vivendo como Cristo. Cristianismo é super simples e você acabou de ver em Atos 2 a igreja começar e a igreja andar. Não tem edifícios e não tem show, é simples. E eu quero convidar você a participar na igreja por meio do novo nascimento. E você venha participar. Veja essas últimas duas perguntas, aqui, ponto H e I, que fala especificamente sobre a igreja que começou. Versículo 47. Quem acrescentou os salvos à igreja? Quem colocou você na igreja? Versículo 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando você é batizado, Deus coloca você na igreja. Tem nada a ver comigo. Não fico lá. Deixa-me ver. Você faz parte, não faz. Eu não decido essas coisas. Deus decide. Quando você obedece a Cristo, Ele coloca você na igreja imediatamente. E se você não tem condições de reunir no domingo na escola da Bíblia, forma a igreja na sua casa e vive cristianismo na sua casa, convidando outros a participar, para que eles possam nascer de novo também. E a última pergunta: com que frequência eram acrescentadas novas pessoas à igreja? De acordo com o versículo 37, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Diariamente. Eles tinham batismos todos os dias da semana. Não era só no final do mês, quando o pastor vai agendar. Não é só no domingo, durante o culto, para todo mundo assistir. Não, o batismo é quando você decide a ser batizado. E sabe, a maioria, não tem que ser assim, mas a maioria das pessoas que eu batizo, meia-noite. Porque fazemos uma aula tão tarde à noite e eles estão prontos hoje. Mas não tem que ser tão tarde à noite. Pode ser de manhã, de dia, meio-dia.
qualquer dia. E se você decide se batizar, eu vou cancelar tudo na minha vida e ajudar você, porque não tem nada mais importante do que um novo nascimento. Agora, vamos passar para o ponto 2 de nossa lição, para Atos capítulo 8. E vamos ver um outro exemplo de conversão no livro de Atos. Em Atos capítulo 8 tem 2 exemplos de conversão. Deixe-me mostrar um bem pequenininho e depois vamos ver a leitura maior que está na tela. Veja em capítulo 8, versículo 12. Nós temos nesta leitura de Atos 8, versículo 1 até versículo 20, nós vamos estudar isso na última lição 13 da série sobre os dons milagrosos e obras satânicas que parecem de Deus, mas não são. Esta leitura mostra um mago com poder milagroso. E ele enganou a cidade toda, dizendo que ele é o grande poder de Deus. E no final das contas, ele era de Satanás. E aos olhos do povo abriu para ver a verdade quando um simples pregador do evangelho chegou na cidade e mostrou o poder de verdade. O povo abandonou o mago e nasceram de novo. E o próprio mago abandonou si mesmo e se tornou um cristão também. Mas veja o versículo 12 e 13, bem resumido, e você pode ler em casa. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. O próprio Simão também creu, ele é o mago, creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Não é interessante? Jesus diz que devemos crer e se batizar. E nós temos 2 exemplos exatamente disso. De crença e batismo. É por isso que a gente não faz batismo de bebês. Porque a pessoa que vai ser batizado tem que ter a idade suficiente para crer por si mesmo e decidir por si mesmo ser batizado. Agora vamos para a leitura maior em Atos 8, versículos 26 até 40, e vamos ver um homem que era da nação de Etiópia, de África. Ele era um eunuco, um oficial de Etiópia. E só para vocês aumentar o vocabulário um pouquinho, um eunuco era um homem castrado, que no Oriente era guarda dos haréns. Ele não tinha como ter relações sexuais com nenhuma mulher. Então ele era colocado para cuidar das mulheres dos oficiais, dos reis das diversas nações. Mas nós temos um homem judaico, eunuco, que ama Deus, lê a palavra de Deus, mas ele não é cristão ainda. Então vamos ler a história dele. Atos 8, 26. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. E a passagem é Isaías capítulo 53.
escrito 750 anos antes. O Novo Testamento não foi escrito ainda, e você tem um judeu lendo a Bíblia. E a única Bíblia que ele tinha era o Velho Testamento. Então ele está folheando em Isaías 53. E a leitura foi essa. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como o cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Boa leitura. Temos um homem, judeu, não cristão, nem conhece nada sobre Jesus morto na cruz ou ressurreição, mas judeu, dedicado, acabou de ir a Jerusalém, foi no templo, adorou a Deus, está indo para casa, lendo a Bíblia. E Filipe senta com ele para conversar sobre a leitura de Isaías 53. E o homem de Etiópia não está entendendo as Escrituras. Sabe por quê? Ele está lendo uma profecia. E é impossível entender profecia até a profecia for cumprida. Esta profecia foi cumprida, simplesmente este homem não sabia o que aconteceu sobre a ressurreição de Jesus. Então é uma curiosidade para ele. Então, vamos ver nossas perguntas aqui na tela e respondê-las um por um de acordo com a leitura. Primeira pergunta: como Deus trabalhou na conversão do eunuco? Versículo 26. Deus enviou Filipe, vá para o sul, a estrada deserta que desce a Jerusalém. E, versículo 29, Deus diz: aproxima-se desta carruagem e acompanha. O que Deus fez na conversão deste homem? Ele enviou um pregador para falar. Este que ele fez. Sabe, de uma certa forma, Deus me enviou para você. Deus pediu para a gente pregar o Evangelho em todas as nações. Então, eu estou pregando para vocês. E eu oro constantemente. Eu orei bastante antes do curso de Teologia Bíblica que Deus me enviasse pessoas que estão buscando a Deus, estão buscando conhecê-lo mais, que têm corações sinceros e verdadeiros, para que eu possa semear a palavra de Deus lá. E vocês apareceram, uns 60 pessoas na escola da Bíblia, e nós começamos a conversar. E cada um vai ouvir e decidir por si o resultado de nossas conversas. Mas sabe, eu preguei o Evangelho para vocês a semana passada. Vocês ouviram. Alguns de vocês já se arrependeram. Alguns de vocês estão pensando em declarar Jesus como Senhor. Mas eu preguei e vocês estão pensando. Algumas pessoas estão, talvez, fazendo isso em casa, orando. Oh, Deus, fala comigo. Será que a mensagem que Alan pregou é verdadeira? Fala comigo. O meu amigo, eu quero te falar uma coisa. Deus não vai falar com você. Sabe como Deus trabalha na conversão das pessoas? Ele envia
pregadores. Só. E o pregador vai apresentar a mensagem e você tem que decidir o que você vai fazer com a mensagem. Então, Deus enviou Filipe. Só isso. Agora, próxima pergunta, ponto B. Que profeta o eunuco estava lendo? Ele estava lendo o profeta Isaías, como nós vimos em versículo 28 e versículo 32 a 33. Estava lendo a palavra de Deus no Velho Testamento em profecia. Ponto C. Cite pelo menos 2 ensinamentos que Filipe incluiu no seu estudo com o eunuco. Sabe, o eunuco leu o texto, fez a pergunta. E o que Filipe explicou para ele sobre o significado de Isaías 53. O versículo 35. Então Filipe, começando por aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Quais são as boas novas de Jesus? O Evangelho. Vocês sabem, né? Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado. E no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Ele pregou Jesus, o Evangelho para ele. E nós vamos lendo no texto. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse, olha aqui a água que me impede de ser batizado. Onde no texto que Filipe explicou o batismo para ele? Porque ele obviamente estão sabendo da necessidade de batismo agora. Sabe onde ele explicou? Quando ele anunciou Jesus. Quando você anuncia Jesus sobre a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, você também fala sobre crer na morte, sepultamento e ressurreição. E você anuncia o batismo, onde a pessoa vai morrer pelo seu pecado, ser sepultada em água e ser ressuscitada para a nova vida. Então, 2 coisas ensinadas no texto: Jesus e batismo. Mas tem mais. Veja a próxima pergunta. Ponto D. O que se deve fazer antes do batismo? Versículo 37. Disse Filipe, ou você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que tem que acontecer antes do batismo? A pessoa tem que, por si próprio, crer em Jesus Cristo. Mais uma razão por que nós não batizamos bebês. Bebês, número 1, não têm pecado. Número 2, eles não têm idade suficiente nem para entender e crer. Eles não têm nem pecado se arrepender. Eles nem sabem falar nem andar. Eles não sabem distinguir entre o bem e o mal. Bebês não precisam de batismo. Batismo é sua decisão, não é a decisão dos seus pais. Mas deixe-me destacar mais uma coisa de versículo 37. Ele diz, você pode se crer. Esta palavra crer, que nós vimos no livro de João, que nós vimos no livro de Romanos e agora em livro de Atos. A palavra significa, eu vou obedecer Jesus. Não é simplesmente uma crença mental. É uma coisa de, o que o Senhor Jesus quer que eu faça? Batismo. Conte comigo agora mesmo. Ele é meu Senhor. Se Jesus é seu Senhor. Este homem diz, eu quero agora mesmo, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E para um judeu, falar a frase Filho de Deus significa Jesus é meu Rei. Agora, para um gentil, eles falam Jesus é meu Senhor. Mas tem o mesmo significado. Eu vou servir a Jesus e obedecer qualquer coisa que ele pede. O que ele pede? Vamos começar a nascer de novo, ser um filho de Deus, e depois nós vamos aprendendo o restante das coisas para amadurecer. Muitas pessoas até pensam, eu não estou pronto para se batizar, eu tenho que aprender a Bíblia capa a capa. Você não tem que aprender a Bíblia capa a capa para nascer de novo. Você tem que entender o Evangelho, arrependimento e nascer de novo. E perseverar. É como um neném. O neném vai nascer da mamãe e depois do nascimento, vamos passar o restante da vida aprendendo álgebra e geometria e matemática ou falar 3 línguas, seja o que for. Nós temos muita coisa a aprender após o nascimento. Então,
você sabe o essencial para nascer de novo já. Questão de arrependimento, declaração de Jesus como Senhor, com o compromisso de participar na igreja, tomar ceia nos domingos. E você faz parte da vida eterna. E participando com a igreja, nós vamos aprender tanta coisa para falar e andar como Jesus. Agora, próxima pergunta na tela. Ponto E. Qual foi a forma de batismo usada na conversão do eunuco? Diz esse aqui é água que me impede de ser batizado. Como era a forma de batismo? Vamos ler de novo. Versículo 38. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco, ambos, desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Qual foi a forma de batismo usada na conversão do eunuco? Imersão. Ambos desceram a água. A palavra batizo significa mergulhar, como vimos no final da aula da semana passada. E eles saíram da água com nova vida. Imersão. Não tem água na cabeça. Não tem água derramada numa cabeça. Agora, próxima pergunta. Quanto tempo levou para o eunuco tomar a decisão de ser batizado? Uma semana? Um mês? Vamos marcar para o final do mês. O dia de batismo para 300 pessoas lá no Rio Jordão. Não, ele diz, a água está aqui agora, eu vou tomar minha decisão agora. Ele tomou a decisão na hora. Cada um decide seu dia de batismo. Última pergunta desta leitura. Como o eunuco se sentiu depois de ser batizado? Versículo 39, ele estava cheio de grande alegria. Por quê? Deus acabou de perdoar todos os meus pecados. Eu não tenho culpa nenhuma de nada que eu fiz. Eu estou liberto do pecado. Sabe por quê? Porque Jesus sofreu cruelmente seu castigo. Este é quanto Ele te ama. Este é o presente que está colocando no seu colo hoje para desembrulhar e nascer de novo e ter uma consciência limpa, pureza e grande alegria porque o Espírito de Deus está dentro de mim finalmente. Filho amado, guiado pelo Pai, cuidado pelo Pai. Graça e paz todo dia. Eu gosto de falar que Deus abençoe você com graça e paz. É aqui. É só quando você nascer de novo, você vai experimentar a graça e a paz e a alegria de verdade. E Deus vai ouvir suas orações. É uma maravilha. É por isso que ele está tão alegre, finalmente. Vamos para a terceira leitura principal sobre o carcereiro, Atos 16. Vamos ver mais um exemplo de conversão no livro de Atos. Atos capítulo 16, e nós vamos ler em versículos 22 a 34. Nós vamos ver dois pregadores da palavra de Deus fazendo a coisa certa. O povo da cidade não gostou nem um pouco. Começaram a perseguir, prender, açoitar pregadores. Se você vai ser um cristão, nem sempre é um mar de rosas. Nem sempre é fácil. Você é capaz de perder um emprego, perder uma amizade. Talvez alguém de sua família afaste de você, porque eles não querem a luz de Cristo. Eles preferem a escuridão. Eu não sei o que você prefere hoje à noite, mas vamos ler a história. Atos 16, 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas. E os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Pode imaginar se fosse você? Tentando fazer a coisa certa, obedecer Jesus e sofreu
pela causa do nome dele, roupa rasgada, costas açoitadas, costas estão com dor. Oh, eles não foram levados ao hospital, não, eles foram julgados na terra, na escuridão, num cárcere. E se fosse você, como seria a sua atitude? Veja a atitude de Paulo e Silas. 25. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Você tem alegria diante das dificuldades da vida? Você tem alegria diante da isolamento e ameaça de saúde? E os negócios estão falhando por falta de vendas? E você está deprimido? Apóstolo Paulo jamais deprimido. Jamais depressão. Só alegria. Sabe por quê? Tem um pai que me ama. Tem um pai que vai me cuidar. Tem um pai que já me garantiu vida eterna. A presença de Deus está aqui. E não importa o sofrimento, Deus vai cuidar de seu filho. Deus me ama. Como uma mãe correndo para colher seu neném, dar uma mamadeira, trocar uma fralda, segurar no colo. Deus nos ama. Você tem tudo isso, meu amigo? Grande alegria todos os dias, sem fim. Apóstolo Paulo tinha, porque ele não estava focalizado em hoje, ele tinha uma perspectiva eterna, de vida eterna. Posso perder a vida agora, eu tenho vida eterna. Você tem alegria assim? O apóstolo Paulo tem as costas sangrando e ele está cantando louvores a Deus, e por causa do Espírito dentro dele. Veja o restante da história. 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abaladas e imediatamente as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos estivessem fugindo. Por que ele faria uma coisa dessa? Por que ele cometeria suicídio? Porque na lei romana, se um carcereiro perdeu um prisioneiro, escapou da prisão, como acontece em São Paulo e Rio de Janeiro de vez em quando, se um prisioneiro escapasse, o carcereiro foi morto no próximo dia. Oh, eles fizeram o trabalho deles com grande responsabilidade. E quando ele acordou, com pela aparência um ato de Deus, um terremoto e as portas estão abertas, ele diz, todo mundo fugiu. Quem não fugiria da prisão? Então ele diz, eu vou morrer amanhã, melhor eu me mato agora. Então ele está prestes a cometer suicídio e seus prisioneiros honestos chamaram a atenção dele. Versículo 28. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. Já viu um prisioneiro honesto? É isto que Jesus faz na nossa vida. Não importa as circunstâncias, a gente fica onde devíamos, falamos a verdade, não fugimos, nós confiamos em Deus. Jesus não fugiu da cruz, ele ficou lá, confiando em Deus. Eles ficaram. Versículo 29, o carcereiro pediu luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Boa pergunta, né? É a mesma pergunta que foi feita em Atos 2:37. Que faremos? Será que Paulo vai responder a pergunta de uma forma diferente do que o apóstolo Pedro respondeu em capítulo 2? Não. Os apóstolos falaram exatamente a mesma mensagem. Este homem está perguntando o que eu faço para ser salvo. Salvo do quê? Salvo da ira de Deus contra o seu pecado. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que nós somos Romanos 5, versículos 8 e 9 diz que nós somos salvos
da ira de Deus contra o nosso pecado. Deus tem que nos castigar com a justiça. O salário do pecado, ele vai. Mas para ser salvo disso, Jesus morreu na cruz por nós. E aqui nós temos um carcereiro na prisão que ouviu sobre este Jesus de salvação, dos cânticos e orações. E ele viu a vida deles e ele entrou para perguntar: falem mais para mim. O que eu devo fazer para ser salvo? Veja a resposta. Versículo 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Alguns pregadores, alguns pastores terminam a leitura bem aqui. Isso não é nada bom. Nada bom. Eles dizem, só precisa crer. Eles começam a acrescentar, faz uma oração, aceitar Cristo no seu coração. Começam a inventar coisas que a Bíblia não fala. Paulo simplesmente resumiu numa palavra: quer ser salvo? Acredita em Jesus. E nós sabemos o que a palavra crença significa. Significa obedecer a palavra de Deus. Mas ele diz: creia no Senhor Jesus. Eu posso imaginar o carcereiro com a pergunta: ok, acreditar exatamente o quê? Veja o próximo versículo. Vamos continuar a leitura. E pregaram, versículo 32, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Agora, tive uma conversa, um diálogo com informação sobre o Evangelho e quem é Jesus e como obedecer e assim por diante. E o carcereiro ficou tão animado que ele acordou todo mundo de sua casa. Que horas é isso? Depois de meia-noite, de acordo com o versículo 25. Vamos continuar a leitura. Versículo 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. 35. Quando amanheceu, e a história continua. Ou veja as perguntas que nós temos na tela. O carcereiro. Ponto A. Qual foi a pergunta do carcereiro em versículo 30? O que eu devo fazer para ser salvo? Ponto B. Cite pelo menos 2 elementos da resposta de Paulo. Cite pelo menos 2. O que Paulo falou para ele? Versículo 31. Creia. Tem que crer em Jesus. E 33. Batismo. Exatamente o que Jesus ensinou em Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo. Pergunta C. Quanto tempo levou para o carcereiro tomar a decisão de ser batizado? Quanto tempo? O versículo 33 diz: na mesma hora da noite. Que horas é a mesma hora da noite? O versículo 25 diz: por volta de meia-noite estavam cantando louvores. E versículo 35 diz: quando amanheceu, então o batismo deles aconteceu de madrugada. 2, 3, 4 horas de manhã. Agora você sabe porque eu desço para o Rio Jordão quando alguém decide: eu quero ser batizado agora. A gente ilumina o rio com nossos faróis dos carros e nossas lanternas e nascemos de novo. Agora, próxima pergunta. Ponto D. Como o carcereiro e sua família se sentiram depois de serem batizados? Como é que se sentiram? Grande alegria. Eu não estou falando alegria. Eu estou falando alegria inexplicável. Grande alegria. Consciência limpa. Perdão dos pecados. Espírito Santo por dentro. Deus ouve minhas orações. Eu vou viver eternamente. Eu não fico preocupado com a morte. Eu não tenho medo da morte. A vida é boa porque meu Deus me ama e me cuida todo dia. Jesus disse: buscar em primeiro lugar e o reino de Deus e sua justiça,
Mateus 6:33, e Ele vai acrescentar todas as coisas que nós necessitamos. Eu não sei sobre sua vida, mas se você anda preocupado, como eu vou sobreviver? Nasce de novo. Deixa o Pai cuidar de você enquanto você vai caminhando na vida, trabalhando, cuidando da sua família, com a ajuda do Pai e o Espírito Santo por dentro. É uma vida inexplicável que você tem que experimentar para entender. Agora, vamos para a próxima leitura, que nós já fizemos semana passada. Então, vai ser um breve resumo. Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, sobre os 12 discípulos na cidade de Éfeso. Atos 19, 1 até 5. E nós lemos isso antecipado semana passada, porque em Efésios capítulo 2 nós descobrimos que o povo era morto nos seus delitos, versículos 1 a 4. Deus mostra misericórdia em versículos 5 a 8, porque Deus os ressuscitou para a vida. E versículos 8 e 9, somos salvos pela graça, mediante a fé, não de obras. Então, eu queria que Atos 19 explicasse como eles foram salvos pela graça de Deus na cruz e pela fé obediente dos homens. Então vamos ver Atos 19 mais uma vez. Versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, o que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Agora tem mais nesta leitura sobre Paulo colocando as mãos, e eles falando em línguas e profetizando. E nós vamos estudar estes versículos em lição 13 sobre os dons milagrosos da igreja nesta época, quem tinha os dons, quem tinha acesso aos dons e assim por diante. Então eu vou adiar esta resposta um pouquinho. Vamos focalizar hoje sobre o batismo. Mas, veja as perguntas. Qual foi o problema dos 12 discípulos de Éfeso? Versículo 2. Qual foi o problema? Eles não tinham o Espírito Santo. Versículo 2. O que esses discípulos fizeram depois de ouvirem Paulo? Versículo 5. Eles foram batizados pela segunda vez. Sabe por quê? A primeira vez era um batismo do Velho Testamento. Era um batismo de João Batista. E não era o batismo da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Não era o batismo para o perdão dos pecados. Não foi o batismo de nascer de novo da água do Espírito. Não era o batismo de entrar no reino de Deus. Então, Paulo explicou o Evangelho e o batismo, um só batismo, Efésios 4:5, um só batismo válido diante de Deus, o batismo de acordo com o Evangelho, um batismo com conhecimento. Sabe uma coisa para vocês refletirem nas últimas semanas? Vocês sabiam que o reino de Deus já está aqui e começou em Atos 2? Ou você acha que o reino de Deus era futuro ainda? Se você não conhecia sobre o reino de Deus, seu batismo não valeu. Quantos de vocês dizem: eu fiz uma oração, eu fui salvo naquela oração, eu fui batizado no final do mês ou no ano próximo? Você não foi batizado para perdão dos pecados, para receber o Espírito Santo na vida, para ser salvo, ou se você achou que foi salvo antes? Esse foi um batismo dos homens, nas igrejas por aí. Não é um batismo bíblico. Então, se você não sabia o Evangelho, lembra, só vocês sabem a resposta. Lembra-se quando eu pedi para vocês em Marcos 16, escrever na sua folha o que é o Evangelho, e você escreveu alguma coisa lá. E depois nós lemos em 1 Coríntios 15 o que é o Evangelho.
Você pode ver o que você escreveu e você pode ver o que a Bíblia diz. E se você escreveu algo diferente, o seu batismo não é bíblico. E só você sabe a resposta dessas perguntas. Eu gostaria de ver seu papel de você escrever, seja o que for, e depois descobrir o Evangelho, só para você ter aquele coração aberta, sincera, honesta, que vai obedecer Jesus e sua palavra, não um pastor, uma igreja, não um sentimento, simplesmente o que Jesus disse. Noé e sua família única entrou na arca, só 8, porque Noé fez exatamente o que Deus disse. Leia Gênesis 6. E nós temos que fazer exatamente o que Jesus disse, ou não há salvação. É de graça. É pela fé. Mas nós temos que obedecer o rei, ou nós não vamos participar no reino dele. É simples. Agora, terceira pergunta deste ponto 4, os 12 discípulos de Éfeso. De acordo com Atos 19, os que receberam um batismo inadequado, mesmo sendo pessoas boas e religiosas, devem ser batizados de novo? Com certeza. Temos um exemplo de 12 homens batizando de novo, que o primeiro batismo não era bíblico. Vamos para o quinto ponto, e nós estamos prestes a tomar um intervalo. No quinto ponto, nós temos a conversão de Saulo de Tarso. E a conversão de Saulo, este era o nome hebraico, porque ele era um judeu, ele realmente é da tribo de Benjamim, mas ele é conhecido junto com todos os judeus da nação judaica da época, mas o nome desde nascença hebraico é Saulo. Mas depois da conversão de Paulo, ele começou a pregar o evangelho entre os não-judeus, entre os gentios, e quando ele falava em outras línguas, o nome dele foi traduzido para o grego, que é Paulo. Então, você fala de Saulo, o Paulo está falando sobre a mesma pessoa. Simplesmente antes da conversão dele e depois que ele se tornou missionário entre os não-judeus. Agora, a conversão de Paulo é relatado 3 vezes no livro de Atos. Atos capítulo 9 é o acontecimento. Atos capítulo 22 é quando Paulo fala para outros exatamente o acontecimento, ele relata como foi a conversão dele. E novamente, de uma forma bem abreviada, em Atos 26, Paulo fala em 3 versículos a sua conversão para o rei Agripa. Ao invés de tomar o tempo em ler as 3 conversões, que tal a gente só pega Atos 22 e leia isso e responder as perguntas, e com seu tempo em casa como tarefa, leia Atos 9 e leia Atos 26 e responde as perguntas como tarefa. Mas Atos 22 vai ensinar o que precisamos, só para não ser repetitivo em 3 leituras. Atos 22, 1 a 16, vamos ver a conversão de Saulo de Tarso. Atos 22. Ele acabou de ser preso. Ele diz, antes de me levar embora, deixe-me explicar como eu me tornei cristão. Diz, irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados. Está falando da lei de Moisés. Sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Paulo não acreditava na ressurreição de Jesus e ele matava cristãos. Versículo 5. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio, deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiros para serem punidas. Por volta de meio-dia,
eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquela que falava comigo. Versículo 10. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso, segundo a lei, e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo, ver Jesus e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha ocular de Jesus vivo, testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando? Que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Leitura interessante, né? Dá para perceber da leitura que Saulo de Tarso era um homem muito religioso antes de tornar-se cristão. Se você conhece a vida de Saulo, ele decorou o Velho Testamento de cor. Ele tinha doutorado em judaísmo. Ele era um fariseu da seita rígida. Ele dava o dízimo de tudo quanto ganhava. Ele orava 3 vezes por dia. Ele jejuava toda semana. Homem super religioso. Mas, de acordo com a leitura, ele perseguia cristãos. Não acreditava na ressurreição de Cristo. Então a pergunta é: Saulo era um homem religioso antes de tornar-se cristão? Muito. Ele é salvo? Não. Então a pergunta é, de acordo com o versículo 16, por que Saulo foi batizado? Nós sabemos que ele acredita em Jesus agora porque ele é um testemunho ocular. Jesus apareceu para ele ser um testemunha, para ele eventualmente ser apóstolo, junto com os outros apóstolos. Então Jesus apareceu para ele. Mas algumas pessoas dizem que ele foi salvo na estrada para Damasco. Eu pergunto, Saulo foi salvo na estrada quando conversou pessoalmente com Jesus? Ou depois do batismo dele? Ou de acordo com o versículo 16, ele não foi salvo na estrada, porque ele ainda tinha seus pecados. E Ananias disse que ele precisava ser batizado agora para lavar seus pecados. E assim nós invocamos perdão de Deus. Na hora do batismo, você entra no reino de Deus, nascendo da água do Espírito. Por que Saulo foi batizado? Para lavar seus pecados. Ele foi salvo antes? Não. E se você falar com o seu pastor, sabe o desafio que eu tenho para todos? Eu sei que tudo isso é novo. Vai para o pastor essa semana. Imprima, lição 5, 6, 7, imprima, senta, tem um diálogo com ele por 2 ou 3 horas e apresenta isso para ele. Talvez ele seja como Atos 18, Apolo, homem eloquente, também foi batizado. Ele viu a verdade e se tornou cristão. Seu pastor precisa ouvir esta informação, mas leva a informação, mostra para ele. Talvez ele se converte também. Se ele não se converte e ele afirma
que alguém é salvo antes do batismo? Leia Atos 22 e pede uma explicação. Seja qual for a igreja. Pergunte. Desafio, né? Eu faço isso faz 33 anos no Brasil. Próxima semana, as pessoas vêm. Eu conversei. Estou pronto a ser batizado, porque o pastor não sabia nada disso. Ele pregou outra mensagem. Eu sei. Mas você vai ter que falar com ele por si mesmo. E perguntar. Agora, final desta lição. Antes da aplicação de desafio, tem uma quadra aqui. E antes de olhar na quadro, eu quero mostrar mais 3 exemplos de conversões bem no final da página. Atos 10, olhem Atos 10, 48. Atos 10 é uma leitura super interessante que nós vamos fazer na lição 12 sobre o batismo com o Espírito Santo e nós vamos ler o capítulo inteiro para entender aquele momento milagroso que aconteceu na casa de Cornélio. Mas depois que aconteceu este momento milagroso, veja em versículo 47. Pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós, está falando de Atos 2. 48. Então, Mr. Pedro falando, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. O que está acontecendo no contexto maior, nós vamos ver em lição 12. Mas não é interessante que o apóstolo Pedro ordenou que eles fossem batizados em nome de Jesus em água, igual Atos capítulo 2, 38. A gente conversa mais sobre Atos 10 daqui uns 3 lições. Veja Atos 16, 14 e 15. Atos 16, versículo 14 e 15. Este é alguns dias antes que Paulo foi preso e julgado no cárcere, açoitado, e houve aquela conversão do carcereiro à meia-noite. Este é alguns dias antes. Veja, na mesma cidade, Atos 16, versículo 14 e 15. Vamos voltar para 13. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo, se os senhores me considerem um crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Nós temos a conversão de Lídia. Ela ouviu o evangelho, ela creu e foi batizado. Exatamente Marcos 16, repetida. Eu gostei de ver a palavra crente no texto. Hoje em dia, pessoas dizem, você é crente? Não no sentido que os grupos religiosos têm propagado esta palavra hoje em dia, mas sim, eu creio em Jesus, então eu sou crente. Mas não no sentido que as pessoas estão procedendo hoje em dia, meio torcendo uma palavra boa, bíblica. Atos 18 é o último exemplo de conversão no livro de Atos, e nós lemos todos eles. Atos 18, versículo 18. Crispo, chefe da sinagoga, esse é tipo o padre principal da cidade, este é o pastor da cidade, creu no Senhor e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Uau! O líder religioso da cidade, Crispo, ele e toda a sua casa creu em Cristo e se batizou. Por quê? Ele não estava pregando esta mensagem antes. Desafio para você sentar com o pastor essa semana com quem você tem congregado e simplesmente diz, pastor, o que é o evangelho? Escuta. Se ele não responde o que você sabe da Bíblia, isso deve abrir seus olhos. E você pode começar a congregar com pessoas que são cristãos de verdade. Eu sei que as pessoas lá são boas. Eu sei se são generosas, benevolentes, louvem a Deus, oram. Mas se não conhecem o Evangelho, não adianta muita coisa. Agora, aqui
neste quadro que está no pé da página, a pergunta é, marque com X se o elemento é mencionado no texto e um X entre parênteses se o elemento pode ser deduzido do texto. Então nós temos aquelas 5 conversões principais do livro de Atos, os judeus, de Atos 2. O que o texto disse que eles fizeram? Não diz que eles acreditaram, mas dá para deduzir que acreditaram, porque Pedro pregou o evangelho e eles perguntaram o que devemos fazer. Mas o que o texto disse? Eles se arrependeram, eles foram batizados e eles perseveravam. E sobre confessar, não está mencionado no texto. Mas eles obedeceram Jesus como Senhor, que versículo 36 diz que Ele é Senhor. Então, se vai obedecer, Ele é Senhor. Agora, que tal o eunuco? Ele ouviu a mensagem, ele acreditou na mensagem e ele pediu o batismo. Então, ele acreditou, confessou Jesus como Filho de Deus, foi batizado e foi caminhando. O carcereiro, ele ouviu a mensagem, ele creu na mensagem, diz o texto. Sobre arrependimento não é mencionado, confissão não é mencionado, mas ele foi batizado de madrugada e perseverou, não foi mencionado no texto. Os 12, mas nós sabemos que ele perseverou porque a igreja de Filipos começou e Filipenses foi escrito para ele anos depois. Que tal os 12 discípulos de Atos 19? Eles ouviram a mensagem, acreditaram, não fala nada sobre arrependimento, confissão, mas foram batizados. E a igreja de Éfeso começou. E você pode ver a perseverança deles nos próximos versículos. Porque eles estabeleceram mais 7 congregações na Ásia. O que tal Saulo de Tarso? Paulo? Ele viu Cristo, acreditou nele. Ele arrependeu. Ele parou de perseguir cristãos. Ele se tornou um pregador da mensagem. Ele diz, que farei, Senhor? Ele confessou Jesus como Senhor. O que eu devo fazer? E você percebeu que Jesus não falou para ele o que fazer? Porque Jesus sempre manda mensageiros de ensinar o que fazer. Então ele foi para Damasco e Ananias chegou e Ananias disse que ele deve ser batizado. Foi batizado na hora. E nós sabemos da perseverança de Paulo, porque ele foi até a morte pregando a palavra de Deus. Vamos encerrar esta lição e tirar um intervalo. E logo depois do intervalo, nós vamos fazer mais uma lição hoje à noite. Essa é a nossa aplicação e desafio. E é um desafio mesmo. Porque eu sei do seu coração. Você pensava, eu estou salvo e agora a Bíblia está dizendo não. Está mexendo com você. Eu sei. Compare sua experiência religiosa com as conversões no livro de Atos dos Apóstolos. Compare. Aquela linha de tempo da semana passada. Você está salvo ou perdido? Segundo a Bíblia. Ou eu sei que você ama Deus, eu sei que ora, eu sei que oferta, eu sei que procura amar o próximo, eu sei que está tentando fazer as coisas certas, mas eu não perguntei essas coisas. Eu perguntei, você está salvo ou perdido? Segundo a Bíblia. Não perguntando sobre emoção, não de acordo com seus pais ou ministro religioso. Estou falando de acordo com a Bíblia. Você fez o que Jesus falou. Você respondeu, perdido? Quero te incentivar, faça logo o que está faltando à sua conversão, para que tenha a salvação.